Nós vamos trabalhar 7 semanas, possivelmente no final de semana da Páscoa a gente vai dar um intervalinho, né, nessa série, mas a ideia é nos próximos 8 semanas nós concluirmos esse objetivo, esse propósito dos 7 pecados capitais. Eu intitulei como As Raízes do Coração Humano, vocês já vão saber por que esse nome, né? O porquê que a gente traz essa definição em relação aos 7 pecados capitais. E nós não vamos entrar hoje especificamente no primeiro pecado, que é soberba. Por quê? Porque se eu fizesse isso, eu não poderia trazer a introdução. E a introdução é muito importante, talvez você não conheça a história dos 7 pecados capitais, então eu resolvi trazer a introdução e nós vamos fazer uma ministração a partir disso, e semana que vem nós vamos entrar no primeiro pecado, que é a soberba, certo? As ministrações são iguais tanto de manhã como à noite, você escolhe um culto e vem, você não vai perder nada, tá bom? Mas antes eu queria orar, então eu queria que você fechasse seus olhos, vamos orar. E vamos pedir o cuidado de Deus e a direção de Deus. Amado Deus, em nome de Jesus, nós estamos agora diante da Tua Palavra e somos muito gratos, ó Deus, porque até aqui nós conseguimos, ó Deus, expressar nas palavras, no louvor, na adoração, todo o nosso sentimento e o nosso reconhecimento de quem o Senhor é, os Teus atributos, as Tuas virtudes, ó Deus, o Deus grande, soberano, um Deus de amor. Então, ó Deus, nós tentamos expressar através dos louvores tudo aquilo que nós queremos honrar ao Senhor e glorificar ao Senhor em todo o tempo, Pai. Obrigado, Pai, pelo louvor, obrigado porque nós já fomos edificados, ó Deus, pelas músicas, pelas canções. Obrigado por essa comunhão que também nos fortalece, nos anima, Senhor. É tão bom ver a igreja cantando, a igreja se abraçando. Ó Deus, isso é aquilo que a Tua Palavra pede para que nós sejamos uma igreja família, uma igreja corpo de Cristo, Senhor. E agora nós queremos fechar os nossos lábios, ó Deus, e abrir os ouvidos do nosso coração para ouvirmos aquilo que o Senhor tem a falar para cada um de nós, Pai. Muitos estão aqui principalmente por causa do almoço, ó Deus, mas nós estamos aqui não por circunstâncias, não por coincidência, mas porque o Senhor nos trouxe aqui para ouvirmos a Tua palavra e sermos ministrados por ela, Senhor. Então nós te pedimos que o Senhor tire de nós toda a distração, toda a preocupação sobre o dia de amanhã e que nós possamos estar aqui inteiros, ó Deus, principalmente de coração, para ouvir o que o Senhor tem para nós. Fica conosco, ó Deus, nessa jornada, Senhor, de estudos em relação a esses 7 pecados capitais, e que o Senhor nos traga discernimento através do Espírito Santo do Senhor, do que isso significa, do que isso representa na vida de todos nós, ó Pai. É isso que nós te pedimos, para que o Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o que são esses 7 pecados capitais, né? Da onde que surgiu isso, da onde isso veio, enfim, a gente vai estudar um pouco a respeito da origem, mas são aqueles vícios mais perigosos e mais prejudiciais da vida espiritual humana. Nós vamos abordar cada um desses pecados, mostrar onde eles surgem, como eles se manifestam no comportamento das pessoas, e vamos, através de reflexões bíblicas, olhando para a palavra de Deus, de uma forma bem prática, nós vamos descobrir como nós podemos combater esses pecados e, principalmente, vencê-los. Porque uma coisa é você evitar que isso seja uma realidade na sua vida, outra coisa é você lutar, vencer esta que já é uma realidade na sua vida. Então nós vamos trabalhar muito esses 7 pecados dentro daquilo que é o propósito pelas quais eles foram criados, e nós vamos tentar combater através das Escrituras, através dos princípios bíblicos, ok? E um dos objetivos, ou melhor, qual é o objetivo pela qual nós resolvemos trazer essa ministração para vocês? É justamente o que? Levar a igreja a reconhecer a gravidade desses pecados, a profundidade da graça do Senhor Jesus. Não sei se eu já consigo passar aqui. Acho que não, né? A profundidade da graça do Senhor que nos perdoa os nossos pecados. Pode ser, mas não está andando. Tá, obrigado. E também da necessidade de santificação. Eu vou repetir. Nós reconhecermos a gravidade do pecado, nós entendermos a profundidade da graça de Deus que nos perdoa desses pecados, e também da necessidade que nós temos de viver uma vida de santidade. Isso é algo muito sério.
Eu não sei se você já tem um compromisso com Jesus Cristo, eu não sei se você é um cristão, biblicamente falando, porque hoje em dia cristão é uma coisa muito, né? Mas se você realmente tem um compromisso com Jesus Cristo, se você é um discípulo de Jesus, a primeira coisa que você tem que entender é que você precisa levar uma vida de santidade. E talvez hoje seja um chamado à nossa santidade. Nós vamos falar a respeito dessas coisas. Por quê? Porque quando nós falamos sobre pecado, nós estamos indiretamente falando da necessidade que nós temos de buscar a santidade. Tá bom? Então, alguém quer atender aí? Tu passa para mim ali, então, daí eu não vou nem... Acho que tu vai acompanhando aqui, tu consegue, tá bom? Gente, conseguiram? Não é o meu, né? Não. Qual é a origem dos 7 pecados capitais? Qual é a origem cristã? Obviamente, isso aconteceu lá muitos anos atrás, que essa ideia de pecados que corrompem a alma do ser humano, os primeiros registros aconteceram lá atrás com os padres da igreja, com a igreja católica, com a igreja que nós conhecemos hoje como católica, mas a igreja lá de trás, a igreja primitiva, a igreja que num determinado momento da sua história começou a se corromper, mas lá atrás com o padre, principalmente o padre Evagrio Pôntico. Esse homem lá para 350, 400 depois de Cristo, ele trouxe algo parecido com aquilo que nós vamos chamar de vícios principais, ou pensamentos principais. A ideia desse homem, desse padre Evagrio, era trazer aqueles pecados que corrompiam o coração humano. E ele traz, no primeiro momento, 8 vícios principais. É interessante uma palavra grega que aparece, que antigamente era dita, que é logismoi, ou logismoi, a gente não sabe exatamente como é a tradução disso, a pronúncia disso, mas eram aqueles pecados enganadores, aqueles pecados malignos, pensamentos malignos, era aquilo que verdadeiramente corrompia o coração do homem. Então ele traz esses 8 pecados, esses 8 vícios, melhor dizendo, principais, que era a gula, a luxúria, a avareza, a ira, a inveja, a gula e a preguiça. Esses eram os pecados que eles trouxeram como os vícios principais, aqueles que corrompiam a alma humana. Começou com o padre Evagrio. Mais tarde, no século XVI, o Papa Gregório Magno, o padre Gregório, ele reduziu esses 8 vícios para 7. Ele agrupou alguns, distinguiu os mais graves, os menos graves, formando uma nova lista, e agora sim é essa lista clássica que existe até hoje. Soberba, avareza, luxúria, ira, inveja, gula e preguiça. A diferença talvez seja porque a primeira tinha tristeza. Então foi tirada a palavra tristeza, ou o pecado da tristeza, e agora são esses 7, soberba, avareza, luxúria, ira, inveja, gula e preguiça. Esses eram 7 considerados 7 vícios da alma, vícios do coração humano, vícios que corrompiam o coração do homem. Mas depois, mais tarde, lá na Idade Média, nós vimos alguns teólogos medievais como Tomás de Aquino. Tomás de Aquino resolveu trazer ou desenvolver um outro conceito a respeito desses pecados. Não mais tratando eles como um vício do coração, um vício pecaminoso, um vício que corrompe a alma, mas aí ele veio trazer essa expressão capitais, 7 pecados capitais. E aí ele disse que são as raízes de todos os outros pecados. Qual é a ideia de capital? Qual é a ideia? Por que pecados capitais? Você sabe? Deixa eu só tomar uma aguinha. Vamos imaginar que se forma uma cidade, essa cidade vira uma cidade principal, e a partir dessa cidade, outras pequenas cidades vão se desenvolvendo, e essa cidade maior se torna capital. É o que mais ou menos existe no território, tanto brasileiro como fora disso. Então a cidade principal, a maior, a primeira, se torna capital, e as outras cidades vão surgindo a partir dessa capital. Então, é a mesma coisa, a ideia do conceito dos 7 pecados capitais é isso, são aqueles pecados que são os primeiros, que estão lá enraizados,
E a partir desses pecados, outros pecados vão surgir. Outros pecados começam a acontecer. Por isso, ele diz, o Tomás de Aquino falava que eram as raízes de todos os outros pecados. Nós estamos falando de soberba, orgulho, nós estamos falando de avareza, luxúria, ira, que certamente a ira, como por exemplo, vamos pegar um deles, né? A ira é um pecado, e a partir da ira vários outros pecados acontecem, vários outros males acontecem a partir da ira. A inveja é assim, a gula, é interessante estar a gula aqui no meio, mas também a gula é tratada como um pecado que a partir dele origina vários outros pecados, e nós vamos ver isso quando nós chegarmos nesse ponto. E também a preguiça, a famosa preguiça. Parece que preguiça é só preguiça. Não, preguiça é a fonte de vários outros pecados, e nós vamos ver isso. Então, Tomás de Aquino trouxe e desenvolveu esse novo conceito a respeito do que são, o que seriam esses 7 pecados capitais. Então, vamos lá. Vamos falar sobre uma pergunta, aliás, vamos fazer uma pergunta que é muito importante. Os 7 pecados capitais, ele tem fundamento bíblico? Em algum lugar você leu os 7 pecados capitais, ou com esse título, 7 pecados capitais? Com certeza não. Não existe, como eu falei, isso veio uma origem da tradição cristã, a partir dos padres como um vício que corrompe a alma, e depois, mais tarde, considerado um conceito novo de 7 pecados capitais, mas isso não é exatamente aquilo que a Bíblia apresenta como uma sequência ou aqueles pecados específicos. Então, não existe um fundamento bíblico para esses pecados serem considerados, ter alguma categoria como capitais ou qualquer outra coisa. Mas, por outro lado, há uma série de listas na palavra de Deus que trazem pecados que são mortais, pecados que corrompem verdadeiramente a alma, e vários vícios do coração. Então, realmente, essa lista exata não aparece na Bíblia, mas outras listas aparecem, e aparecem de forma muito clara, falando a respeito do pecado. Como, por exemplo, Provérbios capítulo 6, 16. Eu projetei aqui para você ver. Olha o que diz esse texto. Também são 7, por incrível que pareça, né? Há 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª que ele abomina. Certo? Essa versão é NVI, mas a revista atualizada, a palavra é abomina. Então, 6 coisas que ele não gosta, que ele odeia, mas a 7ª ele abomina. Quais são essas 7? Primeiro as 6, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal e testemunha falsa que espalha mentira. Essas são as 6 que Deus odeia, que Deus não aceita. E aquele abomina, ou melhor, aqui, detesta, é aquele cristão, aquele indivíduo que provoca discórdia, contendas entre irmãos. Aquele que fala mal de irmãos, que coloca uns contra os outros, que espalha mentira, fofoca e coisa assim para prejudicar pessoas. Isso Deus abomina, isso Deus detesta. Isso é uma repugnância para Deus. Então, aqui também nós temos um grupo de pecados que nós podíamos muito bem fazer um estudo a respeito de cada um deles, e seria uma ótima série para nós falarmos, mas são pecados que alguns deles estão relacionados, sim, com os 7 pecados capitais, mas não é a lista dos 7 pecados capitais. E não só essa lista, como tem outra, por exemplo, em Gálatas. Olha lá, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Apresentando como obras da carne, a lista tem um título, as obras da carne: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, aparece ali, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E aí o apóstolo Paulo adverte, dizendo o seguinte: como antes já adverti, que os que praticam essas coisas certamente não herdarão do reino dos céus. Aí você vai pensar, puxa vida, mas será que eu nunca me irei? Será que eu nunca tive ciúme? Será que eu nunca tive ódio? Então essas coisas não herdarão o reino dos céus? Eu não vou ter a vida eterna porque isso é uma coisa que aconteceu comigo? Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que essas obras da carne, essas coisas, esses pecados, são marcas daquele que vive escravizado pelo pecado. Por exemplo, uma coisa é você se irar em alguns momentos. Por alguma situação, você se ira, inclusive tem uma ira que não é nem pecado.
Outra coisa é você ser reconhecido como um iracundo. Uma coisa é você, em algum momento, falar uma coisa que não devia a respeito de alguém, uma fofoca, você se descuidou, você acabou falando. Outra coisa é você ser reconhecido pelas pessoas, aquele cara é um fofoqueiro. E quando você tem esse rótulo desses pecados, significa que você vive essa realidade. Você é escravizado por esse pecado. Sendo assim, você não vai herdar o reino dos céus. Por quê? Porque um discípulo de Jesus não pode ser reconhecido como um mentiroso. Um discípulo de Jesus não pode ser reconhecido porque ele só nega imposto, aquele ali não paga imposto, aquele ali só nega o tempo todo. Não pode ser assim. Então, no momento que você tem um rótulo, e esse rótulo é um desses pecados das obras da carne, certamente isso você não entendeu o Evangelho, você não nasceu de novo, e esses com certeza não herdarão o reino dos céus. Porque isso são marcas, são rótulos daquelas pessoas que não conhecem a Deus. São rótulos daquelas pessoas que não estão vivendo à luz da palavra, da obediência a Deus, da submissão ao Espírito Santo, não. São escravizados pela carne e pelo pecado. Então, essa é uma outra lista, alguns pecados, sim, são parecidos com os 7 pecados capitais, mas não é uma lista que apresenta os 7 pecados da forma que apresenta, por exemplo, Tomás de Aquino, dizendo que aquela sequência que vem lá do Papa, enfim, não é isso, não está na Bíblia dessa forma. Mas são pecados considerados pelos teólogos cristãos daquela época, pecados importantes a serem estudados. Então vamos lá, a tradição cristã organizou essas 7 categorias principais de pecado, não, e para facilitar o quê? Para facilitar o nosso entendimento do que é ter uma vida moral e uma vida espiritual. Isso é o propósito. E os 7 pecados capitais funcionam como uma espécie de uma pedagogia espiritual, nós vamos ver isso, inclusive a ordem deles. Porque não foi alterado desde o Papa Gregório até Tomás de Aquino, não foi alterado a ordem, porque a ordem tem um sentido, e nós vamos estudar isso, vocês vão ver. Então, esses pecados, eles estão colocados de uma forma, e esses pecados especificamente, eles têm funcionam como uma pedagogia para você aprender algumas coisas a respeito da sua natureza e da necessidade da santificação. Esses pecados, esses 7 pecados capitais, eles revelam o quanto nós temos uma inclinação natural ao pecado. Queridos, esse é um ponto muito importante. Nós precisamos ter um entendimento de como nós somos inclinados ao pecado. Se você se acha uma pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa digna, uma pessoa que certamente vai herdar o reino de Deus, porque você, afinal de contas, nunca matou ninguém, nunca roubou nada, você é uma pessoa legal, eu quero dizer para você que isso é mentira, você está enganando a você mesmo, você ouviu isso em algum lugar, que as nossas obras nos tornam pessoas boas, porque a Bíblia não fala isso, e todos nós temos uma inclinação natural ao pecado. E a ideia de nós falarmos a respeito de pecados, como os 7 pecados capitais, é para que você fique alerta e atento a essa realidade, de que nós somos pecadores inclinados ao pecado. Queridos, preste atenção. Provérbios capítulo 22, não está ali para projetar. Provérbios capítulo 22, versículo 15, diz assim, que o coração da criança, a estutícia, a tolice está ligada ao coração da criança. Aí depois ele fala, e a vara da disciplina o afastará dela, dessa estutícia. Mas a palavra às vezes é estutícia, às vezes é tolice. Então são várias palavras que aparecem ali em Provérbios, às vezes é insensatez. Mas essas palavras, insensatez, tolice, concupiscência, essas palavras todas estão falando de uma natureza da criança. Os nossos bebês, os nossos fofinhos, as nossas criaturas mais lindas do mundo são pecadoras. É um pecador que casa com uma pecadora e abre uma fábrica de pecadorzinho e assim vai a humanidade. Então esse nosso bebê lindinho, ele já manifesta a sua inclinação desde pequeno. Ele sabe manipular você com choro e manipulação é pecado. Ele sabe mentir muitas vezes e mentir é pecado. Ele é egoísta porque ele tem um brinquedo lá, ele tem 855 brinquedos, porque a gente dá tudo o que eles querem. Então eles têm lá quase o capital de um carro em brinquedo, está lá.
Mas tem um brinquedo que faz mais ou menos 850 dias que ele não brinca, porque ele não gosta. Aí chega um amiguinho e quer brincar com aquele brinquedo, e o que ele vai fazer? É meu. Não. Isso chama-se o quê? Pecador. Isso chama-se o quê? Um coração inclinado ao pecado. Você não ensina pecadores, eles já nascem sabendo pecar. Os nossos filhos não precisam aprender a pecar, o pecado está nele. João capítulo 1, versículo 8, 1 João, a carta de João, 1 João capítulo 1, versículo 8, 1 João capítulo 1, versículo 10, vai falar a respeito disso. Se nós dissemos que não temos pecado em nós, nós estamos mentindo a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Então, desde pequeno nós somos pecadores e nós vamos morrer pecadores. Ah, mas um pastor é pecador? Você não sabia? Todos nós somos pecadores e vamos morrer pecadores. E queridos, o inferno não foi feito para pecadores, aliás, e nem o céu foi feito para santos que não são pecadores. Os pecadores vão herdar os céus e pecadores vão herdar o inferno. A diferença é pecadores reconciliados com Deus, pecadores redimidos, pecadores perdoados, justificados, serão salvos, mas são pecadores. E pecadores que não são justificados, que não são regenerados, esses vão para o inferno. Está lá em Mateus. Então, nossa natureza, ele é de pecado. E quando nós formos estudar os 7 pecados capitais, quando nós começarmos a falar, como por exemplo, semana que vem, a soberba, o orgulho, você vai dizer, eu sou orgulhoso, eu sou soberbo. A pergunta é, em que intensidade você é? Então, isso faz parte, esses pecados fazem parte daquilo que está enraizado no nosso coração. Romanos capítulo 7, versículo 15, é muito interessante. Eu não sei se vocês já leram Romanos capítulo 7. Romanos 7, o apóstolo Paulo está dizendo, cara, eu não sei o que está acontecendo comigo. Me ajuda. Sabe por quê? Me ajuda? Porque assim, ó, aquilo que eu quero fazer, eu não consigo. E aquilo que eu não quero fazer, essas coisas eu faço. Aquilo que eu detesto, aquilo que eu sei que é errado, essas coisas eu estou fazendo. E aquilo que é o certo, que é as coisas que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Porque parece que dentro de mim há uma coisa que me puxa para um lado, sendo que eu quero ir para o outro lado. Ele está lutando, ele está aqui argumentando, dizendo, cara, essa natureza é uma coisa absurda que está dentro de mim. Porque eu não quero mais mentir, e às vezes acabo mentindo. Eu não quero ficar fofocando, mas às vezes sai uma fofoca da minha boca. Eu não quero mais me irar, mas às vezes eu me iro e não consigo me controlar. Eu quero ter domínio próprio, mas às vezes eu não consigo ter domínio próprio. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está falando. Eu não consigo. Quando eu olho para mim, quando eu coloco a lei diante de mim, o que eu vejo é pecado, pecado e pecado e pecado. É como se fosse você chegar numa sala, como aquele livro O Peregrino, onde você chega no final do dia, na noite, início da noite, está tudo limpo, está tudo organizado, de repente, no outro dia de manhã, o sol bate pela janela, você pega uma vassoura, começa a varrer, você começa a ver a sujeira subindo, e é assim que funciona. Quando nós estudamos os 10 mandamentos, é isso que nós vimos. Quando a gente olha para a lei, a gente começa a enxergar a nossa sujeira, nossos pecados, e nós somos todos pecadores. Agora, olha o que diz Colossenses capítulo 3, versículos 5 a 8. Olha o que diz Colossenses capítulo 3. Pode passar o próximo, por favor. Renato. O que diz? Faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. A imoralidade sexual, aí ele cita algumas delas. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticavam no passado quando costumavam viver com elas. Queridos, isso aqui o apóstolo Paulo está falando com um crente. O apóstolo Paulo está falando com a igreja. Ele está dizendo o seguinte, faça morrer a sua natureza pecaminosa. Queridos, vocês entraram por aquela porta com um grande propósito na vida de vocês hoje, que é fazer morrer cada vez mais a natureza pecaminosa de vocês. Nós vamos tratar a respeito de pecados, nós vamos falar a respeito de pecado, e a ordem aqui do apóstolo Paulo, da palavra de Deus, é morra. Morra esse velho homem, essa velha mulher, todo dia um pouquinho mais. Não é apertar um botão e o velho homem morre, não é isso.
É apertar num botão pela fé e esse homem é regenerado, ele é perdoado, ele é justificado, isso sim. Mas abandonar completamente as práticas pecaminosas, isso é um processo, e o processo que se chama santificação. Mas esse processo de santificação é morra cada dia um pouco mais dessa natureza de pecado, essa velha natureza, aquilo que vocês eram antes, aquelas práticas que vocês tinham antes, você, marido, que tratava sua esposa daquele jeito, morra aquele marido e nasça outro marido. Esposa a mesma coisa, filhos a mesma coisa. Morre aquele filho desobediente, aquele filho desrespeitoso e nasce um filho regenerado. Morra cada vez mais. Então, para falarmos a respeito de pecado, nós vamos falar sobre soberba, nós vamos falar sobre inveja, sobre avareza, luxúria. Eu quero dizer, você está disposto a morrer por essas coisas? Porque esse é primeira parte da nossa conversa a respeito de pecado, é isso. Você precisa entender que esses pecados são sérios, são graves, eles estão enraizados em você por causa da natureza pecaminosa, e se você não combater, se você não destruir, se você não matar dia após dia, ele vai dominar você. Estudar os 7 pecados capitais serve para um autoconhecimento, serve para arrependimento genuíno e serve para transformação. Queridos, pode passar. A conhecer esses pecados, entender esses pecados, vai nos ajudar nesse processo, primeiro, de você fazer uma leitura correta de você, porque talvez você diga, puxa, eu não sou preguiçoso. Aliás, eu não sou, eu não peco na gula, eu não sou uma pessoa assim, eu não sou uma pessoa iracunda, eu não sou uma pessoa... Enfim, você pode achar que não é, perceber que não é, mas quando nós começarmos a estudar, é como se fosse desvendar dos seus olhos para conseguir enxergar e olhar de fato o que significa a palavra inveja, o que a Bíblia quer dizer com gula, o que a Bíblia quer dizer com preguiça e que eu preciso abandonar. Então, estudar esses 7 pecados vai nos ajudar a, primeiro, nos conhecer melhor, fazer uma leitura melhor do nosso coração e nos trazer ao arrependimento, a verdadeiramente reconhecer e pedir perdão diante de Deus, um arrependimento genuíno, e nós sermos transformados, para você olhar daqui 1 mês, 2 meses, olhar para trás e dizer, eu tinha problema com isso. Eu era escravizado em relação a essas coisas, mas eu fui liberto disso, em nome de Jesus. Amém? Queridos, então vamos lá. Os 7 pecados capitais vai nos mostrar que o pecado começa no coração. O pecado começa no coração. Antes de se manifestar externamente, ele começa no coração. E a pergunta é, o que se deve guardar então? Se os pecados começam no coração, o que se deve guardar? O coração. Então, Provérbios capítulo 4, abra sua Bíblia, ou você pode ler aqui. Olha o que diz Provérbios 4. Eu peguei 2 versões da NVI e a revista é atualizada, e diz assim, acima de tudo, agora voltou lá certinho, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Olha esse versículo. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele precedem as fontes da vida. Querido, a ideia principal desse versículo não precisa ir longe. A ideia principal é coração. Coração. O contexto aqui, a gente precisa sempre falar um pouco do contexto. Provérbios é um livro de sabedoria, escrito na sua grande maioria, principalmente por Salomão, filho de Davi, que ensina princípios divinos para uma vida de prosperidade diante de Deus e justa e santa. É um livro de conselhos. Do capítulo 1 até o capítulo 7 de Provérbios, não sei se você já conseguiu ler os 31 capítulos, do primeiro capítulo até o capítulo 7, Salomão, ele conversa com os seus leitores como um pai conversando com o seu filho. Ele fala assim, filhinhos, filho meu filho. Esse é o tom da conversa. Essa é a linguagem do autor para com seus leitores, uma conversa de pai para filho, diz assim, meu filho.
É como se ele dissesse assim, meu filho, presta atenção, eu já vivi isso, eu já entendi o que é viver assim. Então é a intenção de um pai, e essa é a intenção de todos os pais, eu vejo por mim que sou pai, vários de vocês estão aqui, mães, enfim, o que nós mais queremos é de alguma forma colocar aquilo que está na nossa mente, no nosso coração, a nossa experiência, o nosso conhecimento, tirar de dentro de nós e inculcar dentro da cabeça de alguém que não viveu isso, que não experimentou isso. A ideia de provérbios, os conselhos de provérbios é isso, é tirar o entendimento na cabeça de um velho, experiente, vivido, e colocar dentro de um adolescente de 13 anos que não entende nada da vida e diz, meu filho, faça isso, porque isso vai dar certo. Faça assim, porque é assim que vai dar certo. Essa é a ideia de Provérbios. E quando ele fala de tudo que você deve guardar, e ele está dizendo que você deve guardar outras coisas sim, o que você mais deve guardar é o seu coração. Sabe por quê, meu filho? Porque dele depende a sua vida. Porque ele é a origem de todas as coisas na sua vida. Obviamente que o autor está falando aqui, ele não está usando a linguagem da medicina, ele não está falando de um coração que bombeia o sangue, ele não está falando disso, ele está falando de algo totalmente diferente, aquele lugar que é o centro das nossas vidas. Aquele lugar é onde tudo representa quem nós somos. É naquele lugar onde nós desenvolvemos o nosso caráter. Não necessariamente o nosso comportamento, mas aquilo que nós somos de caráter, é onde vêm as nossas emoções, as nossas intenções, as nossas motivações. É lá, é esse lugar chamado coração que o autor está falando aqui. É esse que você deve guardar, onde você toma as suas decisões. É lá dentro, é naquele lugar que você precisa guardar. Sabe por quê? Porque nós vamos falar de 7 capitais que estão exatamente nesse lugar. Nesse mesmo lugar que o autor aqui pede para que a gente venha guardar ele. Porque se esse coração for corrompido por algum motivo, tudo vai ser corrompido. O seu comportamento, as suas ações vão ser corrompido. Agora, se esse coração, se esse centro da sua vida for puro, todas as suas ações vão ser purificadas. Queridos, imagina você uma galeria, aliás, uma galeria não, a gente está traumatizado com galeria. Imagina você um rio de água cristalina, pura, descendo uma colina, descendo um morro, e em algum momento dessa descida do rio, engata nesse rio um canal de esgoto. A partir desse canal engatado, dali para frente, tudo está contaminado, não é assim? É a mesma coisa do coração. Se você não cuidar, em algum momento esse coração for corrompido por um pecado, por esses pecados que nós vamos falar, amado, todo o resto vai estar ruim. Se você cair na armadilha da inveja, todo o seu comportamento, seus pensamentos, as suas intenções vão estar pautados na inveja. E você vai ver o prejuízo lá na frente, porque você quebra um princípio hoje aqui, e lá na frente o princípio te quebra no meio. Então nós precisamos entender o quanto nós precisamos dar atenção a esse que é o centro de todas as coisas, a fonte da nossa vida. É ali que define verdadeiramente as tuas virtudes ou não virtudes daquilo que você é na essência. É ali, é a partir dali. Por isso essa sabedoria divina de Deus que nos chama a atenção para a importância de guardar esse lugar com diligência acima de todas as coisas. Guarda o coração. Um chamado, uma necessidade urgente de guardar o coração. Nós vamos ser desafiados semana após semana de pecados que fazem parte da sua realidade, que estão lá dentro, e que a ordem de Deus é: guarda o teu coração. Te purifica dessas coisas, te arrepende dessas coisas. Morre para essas coisas. E é interessante a gente notar que essa expressão, quando a gente ouve essa expressão, guarda o teu coração, essa expressão ela é de proteger, de vigiar, de cercar, é como um sentinela protege a cidade, isso era muito comum naquela época. Então não é um convite a uma possibilidade. Que tal você guardar o seu coração? Não é isso. É uma ordem, é um imperativo. É algo, é um chamado urgente, você precisa fazer isso, você não tem opção. É uma ordem, urgência e ativa, guarde o seu coração. O inimigo das nossas almas, o diabo,
ele vai bater primeiro, exatamente aqui. Amados, muitas vezes nós fazemos do diabo alguém que ele não é. Muitas vezes nós idealizamos o nosso inimigo, Satanás, que ele deve olhar para o nosso entendimento a respeito de quem ele é, para a nossa compreensão a respeito de quem ele é, e ele dá risada. Eu não sou nada disso. Eu não faço esse tipo de coisa. Não é assim que eu faço. Porque o diabo, se tem um lugar que ele vai conseguir poluir todo o rio, poluir toda a sua vida, o seu comportamento, seus pensamentos, suas intenções, suas motivações, se tem um lugar que ele pode atacar e vai ser preciso e vai ser muito eficiente, é o coração. Então guarda o coração. Cuidado com o coração. Porque dia após dia você vai ser tentado a se corromper ali. Gente, o que você tem de mais precioso? Presta atenção. São as suas joias? É a sua casa de 2 andares, com garagem para 3 automóveis? É a sua profissão? Você estudou, fez doutorado, você se dedicou anos da sua vida, agora você é um doutor. É a sua profissão, o que você tem de maior valor? É o seu carro? O que é? É o seu dinheiro, o seu investimento? Se for as tuas joias, eu pergunto para vocês, mulheres, aonde vocês guardam essas joias? Eu tenho uma ideia. Se você tem uma área na frente da sua casa aberta, pega essas joias, coloca uma no lado da outra, coloca o dinheiro que você tem no investimento, coloca ali tudo notinhas, bolinho de dinheiro, fecha a porta e vai dormir. Guarda na área. Você faria isso? Você faria isso? Por quê? Porque vão roubar. É ou não é? Então, se aquilo que nós achamos que é mais precioso para nós, nós guardamos num cofre, embaixo, dentro do guarda-roupa, lá debaixo daquelas roupas, ou lá em cima, não sei onde, a gente se preocupa com aquilo que para nós é valoroso. E o coração? E o coração, que é o mais importante de todos, de que forma você guarda? Ou você assiste qualquer coisa, ou você ouve qualquer coisa. Isso aí é deixar o seu coração na área da sua casa, aberto para todo mundo, para quem quiser levar, para quem quiser corromper, para quem quiser fazer qualquer coisa. De que forma você guarda aquilo que é mais precioso para você? Gente, o nosso coração é a morada da nossa alma. Algum famoso falou isso, não fui eu? O coração é a morada da nossa alma, é a casa do Espírito Santo. Isso quem falou foi Paulo, versículo 6, capítulo 6 de 1 Coríntios. O nosso coração é casa de Deus. E de que forma você está guardando isso? Se é para nós falarmos sobre pecado, a gente tem que falar sobre isso. Porque senão você não vai vencer nenhum desses pecados. Então, queridos, preste atenção, o que nós temos permitido entrar no nosso coração. Você tem cuidado com as coisas que você assiste? Você tem cuidado das séries que você assiste? Das notícias que você assiste? Gente, se você colocar lá, eu não vou falar nome aqui da Record News, eu não vou dizer isso, mas se você colocar lá numa emissora, é porque não está sendo filmado, hoje eu posso falar. Está sendo filmado, André? Cadê o André? Tá? Misericórdia. Se você colocar naqueles canais de notícia policial, misericórdia, tu sai dali querendo matar todo mundo. Tu sai dali com um negócio fervendo no coração, é que nem a minha esposa fala, eu não gosto de ver essas coisas, não gosto de ver. Protege a tua alma, o teu coração. Se você está assistindo filmes que muitas vezes têm linguagem imprópria, que falam um monte de coisa, gente, guarda o coração. Imagens, imoralidade sexual, traição, você está assistindo um romance, ai, como eu queria que ficasse com ela, mas ela é amante dele. Você começa a torcer, tomara que dê certo o assalto, ele é bandido. Não é assim, Casa de Papel, tomara que dê certo. Como assim tomara que dê certo? Isso é guardar o coração? Então, gente, fique atento a isso, isso é sério. Não adianta nós falar de pecado, você vai dizer, realmente, eu sou isso aí, eu sou invejoso, é verdade. E daí? E daí? Ai, meu Deus, então, quais são os pensamentos e os sentimentos que têm dominado você? Você precisa fazer uma reflexão séria a respeito do estado do seu coração. Você precisa fazer isso. A nossa preocupação, muitas vezes, é guardar o nosso corpo. E não é errado isso.
Eu não estou dizendo isso, eu só estou falando, se você guarda mais o seu corpo do que o seu coração, você está indo para um lado perigoso. Nós investimos dinheiro em academia, nós investimos em um monte de vitamina, não sei o quê, e eu estou falando que isso é bom, isso é necessário. Agora, se isso for mais importante para você, o seu corpo, do que o seu coração, cuidado no caminho que você está andando. Nós nos preocupamos tanto com tanta coisa, nós guardamos tanto, com tanto carinho, com tanta atenção, e o coração, que é a fonte daquilo que nós somos, aquilo que depende de quem nós somos, toda a nossa vida depende desse coração, porque é ali que vai sair o marido que você precisa ser, a esposa que você precisa ser, o filho, o pai, enfim, é dali, e se você está cuidando todas as outras coisas, mais do que isso, esse versículo está dizendo para você, não, de todas as coisas que você deve guardar, essa é a mais importante de tudo. Então preste atenção, não há nenhuma outra necessidade física que você precise guardar mais do que o coração. Guardar o coração, o que significa isso? Como que eu vou guardar o meu coração, para a gente terminar? De que forma nós podemos guardar o nosso coração? Guardar o nosso coração, em primeiro lugar, é uma batalha diária, que exige vigilância e dependência de Deus. Quando nós vamos falar sobre pecados, e nós vamos ter a nossa mente aberta para entender o quanto realmente nós somos pecadores, a pergunta é, você precisa cuidar todos os dias para não se corromper mais e mais com isso. Você precisa morrer para ele e deixar morto, não ir lá no cemitério e ressuscitar, deixar morto. Dia após dia você precisa vigiar e cuidar para que verdadeiramente aquilo não volte. Guardar o coração é você orar constantemente. Guardar o coração é você ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos purifica, a palavra de Deus nos renova, nos fortalece contra o pecado. Guardar a palavra de Deus, guardar o nosso coração, é nós termos comunhão uns com os outros, porque essa comunhão ela nos edifica. Essa comunhão também nos fortalece. Não é ter comunhão com pessoas que te levam cada vez mais perto do pecado, cada vez mais perto do precipício, não. Cuidar do coração é cuidar das suas amizades. Cuidar do coração é cuidar dos seus relacionamentos. Eu sei que nós não somos perfeitos e verdadeiramente nós somos longe disso. Mas nós temos comunhão uns com os outros, a Bíblia fala que isso é necessário, nós não precisamos andar sozinhos. Principalmente se você está escravizado em relação a alguns pecados, você se afasta da comunhão, a gente viu isso semana retrasada, a gente começa a sair da igreja, a gente começa a já não querer mais contato com ninguém, isso é muito perigoso, isso não é guardar o coração. Estar na igreja, estar envolvido com pessoas, levar pessoas para a sua casa, visitar pessoas, isso nos ajuda nesse processo de guardar o nosso coração. Mas guardar o coração também é uma submissão ao Espírito Santo, é obediência, é uma postura. É uma postura. Se a Bíblia está dizendo que isso é pecado, nós precisamos tomar uma postura madura, de gente grande, de adulto, e dizer, eu não vou fazer isso. Amados, uma das maiores guerras que existem hoje é imoralidade sexual, é pornografia. Isso é uma realidade na casa de muitas famílias, de muitas, dentro da igreja. Há muitos anos atrás, isso foi bem antes da tecnologia nos dar tanto acesso às coisas. Hoje, no celular, no banheiro, você pode ter acesso a tudo. Antes dessa realidade, para vocês terem uma ideia, uma pesquisa que foi feita pela revista Ultimato, o percentual de pessoas escravizadas com pornografia dentro e fora da igreja era a mesma. Era 73%, 74% dos homens têm problema com pornografia. Vocês têm ideia do que é isso? Então, quando nós olhamos para estas coisas, essa realidade de quem nós somos, de que nós somos escravos muitas vezes de pecados, sabe o que acontece? Nós nos isolamos, nós fugimos e não temos a postura de lidar com essas coisas, porque o tratamento contra o pecado, está lá em Mateus capítulo 6 e 7, o tratamento contra o pecado, sabe o que é? Não é band-aid. Para você se livrar da inveja, da soberba, da ira, da luxúria, da vaidade, da preguiça e da gula, para você se livrar disso, não é com band-aid, é com amputação. Se teu braço direito te faz tropeçar, arranca fora. Essa expressão, essa metáfora que o autor traz, que Jesus trouxe, na verdade, não foi o autor de Mateus, arranca fora. Então, se você não tiver uma postura para guardar o seu coração, para morrer aquele velho homem, morrer a tua natureza velha, se você não tiver postura, você não vai vencer.
não vai vencer. São escolhas diárias de vigilância, rejeitando o mal e abraçando as coisas do Senhor. Oração, leitura da palavra, comunhão, louvor, enche a tua cabeça de louvor. Se a tua cabeça começa a encher de coisas ruins, vai ouvir louvor, vai cantar, vai louvar ao Senhor. Guarda o teu coração. Como está o seu coração, meu irmão? Queria chamar a equipe de louvor aqui à frente. O teu coração está ferido, está amargurado, está cheio de coisas que não agradam a Deus. O teu coração está dominado pelo pecado. Amados, por que você veio essa manhã aqui na igreja? Eu tenho uma mensagem do Senhor para você. Para que você purifique o seu coração. E para que você saia por aquela porta sabendo que você precisa guardar o seu coração do pecado. O chamado de Deus para essa manhã, para você que está aqui, foi o mesmo que Deus me chamou também. É para nós vivermos uma vida de santidade. É para nós nos arrependermos dos nossos pecados. Porque eu não sei se você é escravo de algum pecado. Eu não sei se você é um daqueles que ainda está lutando para abandonar alguma prática. Talvez você esteja como o apóstolo Paulo naquele texto que eu disse, que ele está dizendo assim, puxa, eu quero fazer uma coisa, mas eu não consigo. Aquilo que eu não quero, eu tenho feito seguidamente. Se você está vivendo essa escravidão, essa luta para vencer a sua natureza de pecado e você não está conseguindo, eu quero dizer para você, hoje Deus te trouxe aqui para você reconhecer em primeiro lugar isso diante de Deus e dizer, Senhor, eu me arrependo, eu quero morrer para isso. Eu quero morrer para essa prática. Essa atitude não é mais uma atitude de um crente, eu quero abandonar essa coisa que eu fazia lá atrás, eu não quero mais fazer. Então hoje você foi convidado justamente para entregar o seu coração diante de Deus e dizer, Senhor, eu quero que o Senhor me purifique, me limpe. E eu quero assumir um compromisso com o Senhor de guardar o meu coração, mais do que todas as coisas. Você quer fazer isso? Se você perguntar para Deus agora, aí onde você está? Eu tenho certeza que Deus está nesse lugar e vai responder. Faça algumas perguntas para Deus, como por exemplo, Senhor, qual é o pecado que eu devo abandonar? Qual é o pecado que definitivamente eu tenho que fazer morrer dentro de mim? Deus vai falar com você. E para que ele morra, você precisa se arrepender, você precisa confessar diante de Deus. Porque 1 João 9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Purificar o nosso coração. E outra pergunta que você pode fazer para Deus, bem fácil, é dizer, Senhor, eu estou cuidando, eu estou guardando meu coração? Eu estou evitando que o esgoto entre na água limpa do meu coração? Eu estou de fato guardando o meu coração? Faça essa pergunta para Deus, ele vai te responder. Porque quando você for para casa agora, você ligar a televisão, você ver uma notícia, você conversar com pessoas do mundo, você vai lembrar dessas coisas. Você está guardando de fato o seu coração? Preste atenção, quando você diz não à oração, não à leitura da palavra, você está dizendo, eu não quero guardar meu coração. Ou você se enche do Espírito Santo, queridos, ou a velha natureza vai encher você de pecados. Vamos ficar de pé. Eu gosto muito da oração do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Presta atenção na oração de Paulo. Paulo está orando pelos seus irmãos, pelaquela igreja, e ele disse assim, que o Senhor fortaleça o coração de vocês. E que o Senhor fortaleça o coração de vocês para que vocês sejam irrepreensíveis. Irrepreensíveis em santidade. Para que vocês andem em santidade. Que o Senhor fortaleça o coração de vocês. Para que vocês andem em santidade. Para que nós possamos andar em santidade. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado a Deus por essa introdução diante da nossa série. Mas principalmente, ó Deus, por esse compromisso que nós precisamos assumir antes de qualquer outra coisa, Deus. De guardar o nosso coração. Primeiro, de fazermos essa leitura, Senhor, a partir da Tua palavra, a partir do Senhor. De quais são aquelas coisas que ainda precisam morrer dentro de nós, quais são aqueles pecados, ó Deus, que ainda fazem parte da nossa vida, que é da velha vida e estão agora.
e precisam morrer, ó Deus. Talvez muitos irmãos aqui estão vivendo vidas de pecado, Senhor. Talvez muitos aqui não estão levando a sério a gravidade que é o pecado, e nós vamos estudar vários deles. Então, ó Deus, nós precisamos em primeiro lugar saber que isso nos afasta do Senhor. Isso compromete nosso relacionamento contigo, a nossa intimidade contigo. Isso nos envelhece por dentro, ó Deus, isso nos machuca por dentro. Então, ó Deus, que haja assim dentro desse lugar, ó Deus, dessa igreja, desse momento, ó Deus, pessoas, famílias, ó Deus, que decidam por fazer morrer a velha natureza dentro de nós. E que nós possamos abandonar verdadeiramente esses pecados, ó Deus. Mas saímos também por aquela porta entendendo o nosso compromisso de que nós devemos guardar o nosso coração. E isso é urgente, isso é uma necessidade urgente, Pai, para que nós possamos viver uma vida em santidade, Senhor. Então nos ajuda nessa caminhada de santidade, Pai, que passa por confissão, arrependimento, mudança de vida, transformação, Senhor. Para que o Teu nome seja glorificado na vida de cada um de nós, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.